Sou crente, mas não tem sangue de barata não, ai. Já ouviu essa frase por aí? Tipo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Sabe aquelas coisas assim, do dito popular? Mas que na verdade revelam muito sobre o que está dentro de nós. Como que deve ser o posicionamento cristão diante de adversidades e situações diversas da nossa vida? A gente deve se comportar como Cristo se comportaria diante de tal situação. É isso que é cristianismo. A gente vê tanta distorção e uma distância muito grande entre o discurso e a prática, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas se tornam religiosas. Elas são frequentadoras da igreja, às vezes desde a infância. Elas conhecem os preceitos e elas guardam alguns desses preceitos, aqueles que a gente pode controlar. Eu não bebo, eu não fumo, eu não transo antes do casamento, coisas assim básicas, né? Mas quando aparece uma crise, uma situação difícil, no relacionamento dentro de casa mesmo, não é bem assim que as pessoas se comportam. Elas não respondem como Cristo responderia. E eu estou me incluindo nessa história. E o que eu descobri com a minha vivência? Que quando nós temos um relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, da oração, da solitude, da comunhão com os irmãos, nós vamos crescendo no relacionamento com Deus e à medida que esse relacionamento vai crescendo, Ele vai nos aperfeiçoando. E quando a vida nos balança, a gente entorna daquilo que a gente está cheio. Então, se você está cheio de paz, quando você vive uma situação adversa e você tem um posicionamento em Deus, você derrama paz. É algo muito maior do que aquilo que a gente pode conquistar com o nosso esforço. A excelência moral, desassociada da vida aos pés do Senhor, ela se torna apenas legalismo hipócrita. Porque você consegue vencer em umas áreas e em outras áreas você não consegue vencer. Como, por exemplo, você não fuma ou não bebe porque você entende que isso estraga o seu corpo. E aí você sai julgando todo mundo que fuma e bebe. Ah, você viu fulano? Bebe, é assim mesmo que ele é. Quer dizer, você não tem o problema do álcool te dominando, mas você tem o problema da maledicência, do mal dizer e do julgar a vida do seu irmão. Quando a Bíblia fala que a gente deve julgar, ela está falando sobre discernir entre o bem e o mal e escolher o bem. Ela não fala sobre a gente ficar de olho no pecado do outro, né? Mas combater o nosso próprio pecado. E como que a gente combate o nosso próprio pecado? Vivendo em comunhão com Deus, buscando proximidade e intimidade com o Espírito Santo. E à medida que isso acontecer, Ele vai trabalhando em nós. Ele muda o nosso caráter, Ele endireita as nossas veredas e é algo profundo e definitivo. A obra que nós mesmos realizamos através da religião, ela não é duradoura, né? Diante de uma crise, ela revela o nosso verdadeiro caráter. Então eu quero te encorajar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, busque ao Senhor, para que na hora da adversidade você seja aquele homem, como aquele homem sábio que a Bíblia diz, que escuta a palavra e coloca em prática. É como aquele homem que quando escuta e pratica, constrói a casa sobre a rocha e no dia da adversidade não vai desmoronar. E o homem que escuta, mas não pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Não vai subsistir no dia da adversidade. Fica firme aí, que eu fico firme aqui. E se você curtiu essa mensagem, inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo. Visite também o nosso site e adquira CDs, DVDs, livros, todo o material para o seu crescimento pessoal e de sua família. www.elenatanuri.com/loja. Um beijo!